Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. À sua disposição o chat no site da AltV, o WhatsApp 974012235 e o telefone São Paulo 1150526622. Como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E para que isto seja possível, o representante do Ministério Público Democrático hoje na bancada, o promotor Arthur Miliari. Doutor Arthur, bom tê-lo aqui, doutor Arthur. Muito obrigado, bom dia a todos. Espero que nós tenhamos um programa muito salutar, com grandes debates aqui com os meus amigos advogados. E a importância do MPD para que a gente possa realizar este programa. Muito obrigado pelo convite. Também conosco o advogado Jorge Eluffi. Prazer tê-lo aqui, doutor Jorge. Obrigado, Zancopé, pelo convite. É uma honra mais uma vez estar presente aqui e na presença, na companhia de tão brilhantes colegas. O que é a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos? O que é? Muito bem. Foi uma criação da gestão passada do presidente da OAB, Marcos da Costa, justamente na esteira daqueles movimentos de junho de 2013, em que a população saiu às ruas para protestar contra a situação, inicialmente para protestar contra o aumento das passagens de ônibus. Mas depois aquele movimento tomou um vulto inesperado e mobilizou milhões de pessoas pelo Brasil que estavam reclamando justamente da postura das autoridades para que combatessem com mais eficácia a corrupção no Brasil. E o presidente Marcos da Costa criou em boa hora a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos e me incumbiu de presidi-la, e ela tem justamente essa função de levar às subseções da OAB no Estado de São Paulo, à sociedade civil, os mecanismos de que dispõe a nossa legislação para combater a corrupção, as leis de transparência, de acesso às informações, os mecanismos de denúncia, de representação junto aos órgãos constituídos para apurar os casos de corrupção. Também conosco o advogado previdenciário, doutor Dávio Zarzana. Doutor Dávio, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e estou muito feliz, muito honrado de estar presente diante de tão requintada banca. Também conosco o advogado criminalista doutor Guilherme Nostre. Doutor Guilherme, bom tê-lo aqui de novo. Zancopé, eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui discutindo temas de extrema relevância para o Brasil, na companhia de advogados importantíssimos e do Ministério Público Democrático, com seu trabalho extraordinário no momento que nós vivemos atualmente, que é de combate à corrupção em todas as instâncias, de todas as formas, acabar com realmente esse grave problema que está corroendo o nosso país. Bom, desde ontem, por volta de 19 horas, um pouquinho antes, essa notícia foi divulgada e é o comentário de todos, parece que a grande maioria se refere ao fato de que o Ministério Público de São Paulo denunciou criminalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e ocultação de propriedade no caso do triplex no Guarujá. Seus advogados também são acusados, também a ex-primeira-dama Dona Marisa Letícia, o filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e mais 13 investigados. No mês passado, uma liminar vetou o depoimento de Lula bom, ele conseguiu o impedimento de comparecer, eu não sei qual é o termo direto, doutor Arthur, mas ele conseguiu... Ele conseguiu uma liminar para não prestar... É que os termos são tão jurídicos... não prestar declarações, vamos colocar assim, não prestar declarações. O Pedro redigiu tudo corretamente, sim, mas para falar saindo do juridiquês... Saindo do juridiquês fica muito mais fácil para a gente... É isso que eu gostaria... Ele se safou de prestar depoimento. Exato.
Posso começar? O que acontece? Todo mundo está querendo Exato. esclarecimento Bom, sobre o que acontece depois dessa denúncia. Primeiramente, o Ministério Público, ele não é, como disse, várias acusações, né, que é um órgão parcial, voltado para si mesmo. Não, nós não temos essa função. Nós, ao contrário, nós temos a função de proteger a sociedade, proteger o cidadão, proteger o Estado. Quer dizer, nós vemos aqui que a Ordem dos Advogados aqui em São Paulo também tem essa preocupação. Quer dizer, as instituições em si estão preocupadas com o bem público. Todos nós estamos. E o Ministério Público, vamos voltar um pouquinho antes, para a gente lembrar, antes de 88. Nós não tínhamos um órgão de controle da sociedade forte. Nós fomos bem estruturados a partir de 1988. A partir de 1988, nós começamos a defender o ambiente, começamos a defender o consumidor, começamos a defender a sociedade e nos voltamos contra o Estado. Não o Estado em si, mas contra os administradores do Estado. E aí vieram as leis. Foram organizando o Estado até nós chegarmos ao momento atual. Creio que daqui para frente nós teremos aí as eleições agora de outubro, já serão um paradigma de mudança. Essa é a minha opinião. E o Lula foi investigado, um procedimento natural, normal, procedimento investigativo dentro do Ministério Público, dado a ele todo o direito de defesa, todo o direito de se manifestar, de produzir prova. Ele abriu mão dessa situação, não quis fazer isso perante o promotor, o Cássio Conserino. Pois bem, agora foi feita a acusação formal, a acusação de que ele efetivamente praticou o crime. Essa é a acusação. E agora compete a ele, compete primeiro o juiz, analisar a prova produzida pelo Ministério Público, receber ou não a denúncia, mas não receber já falando você é réu, recebendo para que ele faça a sua defesa prévia. E após isso, ele será acusado formalmente. Então nós teremos ele sentado no banco dos réus, caso a denúncia seja aceita. Doutor Eluf. Exatamente. Eu acho que o procedimento foi muito bem explicado aí didaticamente, né? Doutor Nostro, que é advogado criminalista, eu vou Deixa para ele. reservá-lo para daqui a pouco. Não. Eu acho que está perfeito o procedimento. A única dúvida que tem sido levantada é que esse fato que tem por objeto um imóvel lá no Guarujá também é objeto de investigação pela Polícia Federal e no bojo da Operação Lava Jato. Então, parece que está sendo questionado isso pela defesa do ex-presidente Lula, no sentido de que estaria havendo um bis in idem aí. Então, essa é a única dúvida existente, que eu deixo em aberto aí para comentário do doutor Guilherme. Antes do doutor Dávio. É advogado previdenciário, mas... Sim, na minha opinião apenas, talvez seja a opinião mais popular, no seguinte sentido de que o cerco se fecha. Então, exatamente no seguinte sentido, ainda vai ter o momento da defesa prévia, como disse bem aqui o representante do MPD. Mas talvez a gente tenha uma impressão de que as coisas cada vez mais vão ficando claras, de um modo que, por exemplo, nós estamos agora em março, em abril nós já teremos um outro quadro completamente diferente sobre o detalhamento das provas e da participação ou não do ex-presidente em tudo que está sendo denunciado. E é muito importante. Na verdade, eu pessoalmente não esperava que essa denúncia fosse acontecer agora. Mas tem prazo para isso? Tem período Não certo? por prazo. Muita gente, eu não sou da área, exatamente. Exato. Então a gente não sabia que neste momento fosse acontecer a denúncia. Então por isso que seria interessante o nosso colega criminalista comentar. Mas antes parece que o nosso... Só uma coisa para o Davi. Essa investigação começou em 2010. Ah, perfeito. Então não é de agora. Então isso aqui é de 2010. Ainda tem muito tempo sendo investigado. Perfeito. Mas, doutor Guilherme Nostro, o senhor é advogado criminalista, aproveitando tua presença aqui, é importante que se possa esclarecer o máximo possível. Então, o doutor Arthur disse que foi denunciado, é o primeiro passo de uma investigação que vem de 2010. Agora, a pergunta para o advogado criminalista é exatamente o que acontece neste passo, né? Porque o questionamento dele não ter se apresentado 2 vezes para depoimento era sobre a legitimidade de onde ele iria prestar o depoimento, se para este ou para aquele
não sei se o promotor ou para o juiz, mas ele questionava a legitimidade das varas que o estavam convocando para prestar o depoimento. Então, era isso que a gente precisa esclarecer, como o doutor Arthur diz, olha, é o início de uma ação, é o lado do... Estou pedindo ao senhor o lado do Não, é importante advogado. Esse esclarecimento, porque até é um caso não apenas de repercussão pela pessoa envolvida, mas ele é importante porque diz respeito à própria estrutura do Estado brasileiro, porque a pessoa envolvida, muito embora seja uma pessoa comum, igual a mim, a você, Zancopé, é um ex-presidente da República. E precisamos, então, entender como é que a justiça, como é que os órgãos do sistema, as instituições democráticas e o Ministério Público como instituição, como se posicionam perante uma pessoa como essa. Então, como bem disse o doutor Arthur, o Ministério Público ele foi reafirmado e foi reestruturado de uma maneira muito sólida, importantíssima para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira, com a Constituição de 88. Então, o Ministério Público ele passou a ter uma atribuição constitucional fundamental. Ele tem a opinião delicti, que é a opinião se um determinado fato investigado pela Polícia Judiciária, ou mesmo elementos que cheguem às mãos do Ministério Público, na opinião daquele órgão, é um órgão independente, autônomo, estruturado, um órgão democrático, se houve ou não crime. Então, até esse momento que nós temos um membro do Ministério Público, na verdade, o Ministério Público que é o UNO, então, o Ministério Público, por meio de um membro do Ministério Público, analisou elementos que chegaram às suas mãos e ele opinou pela existência de crime. E buscou, então, iniciar uma persecução penal, né, buscar uma ação com vistas à condenação de uma pessoa e deduziu isso perante um juiz. O que o juiz precisa fazer agora, Zancopé? Com muita cautela, como em todos os casos, aliás, com muita serenidade, tem que analisar se aqueles elementos que o promotor ou os promotores descreveram na denúncia efetivamente levam a crer que existe possibilidade de Lula ser um dos autores daquele fato e que se aquele fato é efetivamente um fato criminoso. Então, precisa ter serenidade agora pelo juiz. O juiz vai analisar aquela manifestação do Ministério Público e vai dar a todas as pessoas denunciadas a oportunidade de que elas respondam àquela acusação. E elas vão ter a oportunidade de fazer uma resposta à acusação, se for considerado que a causa é justa. Esse é um elemento que nós trabalhamos nesse momento. O juiz só pode receber essa denúncia agora se ele entender que existem elementos que vinculem essas pessoas a esse fato e que a causa que o Ministério Público está pondo em juízo é justa. Depois ele vai se defender, vai ter a oportunidade do juiz novamente se manifestar sobre essa resposta da acusação, e aí sim o juiz vai reafirmar se entende que essa ação penal deve ser objeto de provas e aí sim de um debate com vista à condenação ou não dos envolvidos. Só para completar, sem me estender muito, o que me deixa bastante preocupado, e aí do ponto de vista institucional mesmo, acho que das instituições brasileiras, a notícia que corre desde ontem, que é possível que uma das pessoas, no caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja nomeado ministro de Estado ou pessoa com foro especial em razão da função, para poder não ser preso, eventualmente, na investigação que ocorre em Curitiba, e também que poderia deslocar até a própria competência para analisar essa ação penal. Este tipo de manobra seria uma violação das instituições de forma cabal. Não seria possível que nós aceitássemos que se criasse um sistema para privilegiar um cidadão. Não existe no Brasil privilégio. Veja que eu até tomei cuidado de falar que o foro é especial, mas não é foro privilegiado. Nós não aceitamos no Estado democrático privilégios. E se o chefe do Executivo, se o chefe do Poder Executivo tentar privilegiar um cidadão em detrimento dos demais, estará cometendo crime de responsabilidade. Mas, doutor Arthur, até que ponto um ministro tem... Eu não sei se eu coloco como benefícios, né? Porque o que o doutor Guilherme colocou agora é um benefício a alguém. Exato. Mas um ministro, a figura de um ministro,
Ele não tem isenção de nada, não tem foro privilegiado, Não, não tem nada. Tem. Na Constituição é determinado que, quando nos artigos 102 e 105 da Constituição, a competência dos tribunais. Então, por exemplo, como disse o doutor Guilherme, tem foro especial, né? Eu não sei qual que é o meu privilégio, eu, promotor de justiça, se matar uma pessoa, qualquer um de vocês aqui, os 4, mata uma pessoa, vocês são acusados perante o tribunal do júri. Quem julga são 7 leigos. Se eu mato uma pessoa, eu sou julgado pelos 25 desembargadores, mas não os 25 desembargadores, os 25 mais antigos do Tribunal de Justiça. Quer dizer, qual é o privilégio que eu tenho? E já sai condenado, né? Já sai logo de cara, já sai condenado, porque eles vão olhar e falar assim, não, peraí, as funções que ele tem são diferentes das outras funções. Por quê? Porque ele representa o Estado. E o ministro do governo federal, ele tem uma representação de uma fatia do Estado. Então é dado esse chamado direito privilegiado, ou foro especial, em razão da função que ele está usando, da função que ele está investido. O prefeito, por exemplo, no exercício da função, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Colocou essa heresia na Constituição de 1988. Então, o prefeito lá do interior, numa cidadezinha lá no fundo do país, tem 2.000 habitantes. Ele é o prefeito, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça e não pelo juiz da comarca. Mas isso faz parte da função do Estado. Como ex-presidente, teria alguma prerrogativa? Não, como ex-presidente, nenhuma. Se me permite, Pois Zé não, Copé, pois não. eu acho que isso aí, inclusive, é muito bem É a colocado oportunidade que nós temos de pelo esclarecer doutor tudo Guilherme, aqui. que seria eu considero que isso seria uma afronta Sim. às instituições. Mas, embora eu entenda que isso aí, para mim, não é uma vantagem, não. Como ficou comprovado no caso do Mensalão, em que houve apenas o julgamento pelo Supremo e todos foram Exatamente. condenados sem direito a recurso. Porque se você é julgado... Se chega lá, já esgotou. Já esgotou, é a última instância. Quando você é julgado pelo juiz natural, vamos dizer assim, que seria o juiz de primeira instância, você tem direito a recurso para o tribunal, depois para o STJ e depois para o Supremo. Então, você tem muito mais chance de se livrar. Enquanto que você sendo julgado diretamente pela cúpula do Poder Judiciário, você tem chance nenhuma, né? Se você for condenado, acabou por ali. E no caso desta condenação que foi anunciada para o Marcelo Odebrecht, condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Esse é o estágio final. Não, esse é o primeiro estágio. Quer dizer, então é o que eu disse o Jorge, né? Então ele tem a primeira condenação, agora ele vai para o tribunal, que é o Tribunal Regional Federal. Do Tribunal Regional Federal ele pode ir para o STJ e pode ir para o STF. Mas ele já está cumprindo pena. Pena isso é chamada de prisão provisória. Sim. A prisão provisória ela é dividida em várias funções, né? A prisão temporária, prisão preventiva, prisão para apelar e a prisão por pronúncia do Tribunal do Júri. Então ele está numa delas, das prisões provisórias, que é a prisão preventiva. Então agora o juiz condenou, então ele falou assim, não, você não tem o direito de recorrer em liberdade, vai continuar preso. Por quê? Ele deu os fundamentos. Então agora vai para o tribunal. O tribunal vai analisar se ele pode ou não responder em liberdade ou ficar preso. Tem outros acusados na mesma situação, outros acusados Exato. nessa operação Lava Jato. Exato. Tem. Estão na mesma situação. Na mesma Não é situação. nem preciso citar os nomes, são Eu vários. costumo dizer, né, que a sentença criminal ela é muito chata. Ela é muito chata, mas ela é extremamente necessária, principalmente para o promotor, para o juiz criminal. É mais fácil absolver todo mundo. Você tem 30 réus, você absolve os 30 réus. Acabou. Ele fala assim, julgo improcedente a ação, ponto. Sim. Agora, se ele falar assim, julgo procedente a ação e condeno, para cada um dos réus, vamos supor que nós 5 aqui fôssemos acusados. Ele vai ter que fixar a pena de acordo com as condições pessoais de cada um deles. Vai falar, o Dávio é primário, tem bons antecedentes criminais, nunca praticou crime, fixo a pena base em X, vejo se é caso de aumentar, se é de diminuir, vou dar a pena X, agora torno definitiva. Pronto, acabou? Não. Agora eu vou fixar o regime de cumprimento de pena. Se ele pode ficar no regime aberto, no regime semiaberto, no regime fechado. Aberto, por favor. Calma que nós vamos analisar as suas condições pessoais. Analisar. Então, a sentença, você vê a sentença do Moro, falou que tem 250 páginas. Eu li a sentença.
Você leu a sentença? Li, tá E a muito parte bem não, a parte dispositiva dela. Tive a paciência de ler. Eu acho que ele deve ter pelo menos umas 20 páginas de disposição a respeito da fixação da pena. Desculpa, 750 páginas? 250. 250 páginas. Não, mas mesmo assim, Muita coisa. É grande. Um terço desse número que você falou? Não, mas... Só uma coisa. Como ex-presidente, ele não tem prerrogativa nenhuma. Zero. Se for para prisão, nem direito Igualzinho. à cela especial ele tem. Não Se- tem diploma de curso superior. Não, Ele pera, se calma. vangloria Diploma de curso superior. Não, ele também- se vangloria tanto de nunca ter estudado. Mas isso é outra falácia, né? Sim, Porque a sim. população acha que, não. É bom que você esclareça isso. O cara tem diploma Eu faço de. em tom de ironia, mas Tem diploma de curso superior. Diploma de curso superior para as prisões provisórias. Para a prisão definitiva, acabou. O sujeito, Sim. Aí eu, igual você, todos qualquer são um de iguais. nós aqui, condenados são todos somos iguais. todos iguais, vamos para o mesmo presídio, dividir a mesma cela, Até dividir porque o mesmo aqui espaço. presídio especial no Brasil não existe. Não tem. Não tem. O que a gente assiste nos filmes, no Brasil não existe. Nos Zero. filmes americanos, Zero. Só a prisão temporária, Sim. que pela própria determinação na Constituição e na Lei de Execuções Penais tem que ficar Só separado. porque ele se vangloriou tanto de nunca ter estudado, Exato. e de repente... pode Então, ser- se ele for preso provisoriamente, ele já vai para o cadeião normal. Nesse sentido, eu posso fazer uma pergunta para o representante do Vamos MPD? aproveitar. É possível que o Lula seja preso preventivamente, reiterando esse tema, agora nos próximos dias, para ser mais específico, devido a, abre aspas, a ameaça de ser escalado para um ministério e aí ficar com a suposta... Não. Eu não. Nesse sentido, por causa Exato, Muita gente exato. pergunta isso, inclusive As no, pessoas no perguntam, fórum. é. Nós Não, vamos não. no fórum e falamos, você é advogado criminal? Eu falei, não, é porque eu queria saber se o Lula vai ser preso para que ele justamente não seja... como se tivesse uma tensão Exato. que aconteceria ou hoje ou amanhã, antes do que vai acontecer no dia 13, domingo, prevendo que após o dia 13 vai aumentar tanto essa pressão sobre tudo que está acontecendo em volta do ex-presidente. Então, mas existe... Qual é a opinião de Doutor vocês Arthur, sobre isso? O que o doutor Dávio fala e o que eu acabei de falar sobre a falta do diploma é uma oportunidade fantástica para se esclarecer aqueles que nos estão acompanhando, porque há muita dúvida com relação a isso. Existe muita dúvida, sim. Muita dúvida. E, bom, para a população, nós temos que dizer o seguinte: a regra no Brasil é todo mundo responde a processo criminal em liberdade. Essa é uma cláusula pétrea da Constituição. A exceção são as prisões provisórias. Então, quais são as prisões provisórias? A prisão temporária. Quando que se dá isso? É específico na lei da prisão temporária. Quando o sujeito não dá esclarecimentos, quando ele não tem endereço fixo e quando ele está prejudicando ou não quer ajudar naquela investigação necessária. Então, nós já passamos essa fase, porque já foi oferecida a denúncia. A segunda fase, o Guilherme, se eu estiver errado, você me corrija, por favor. Né? Porque eu só tenho 39 anos de fórum, então às vezes a gente esquece alguns artigos de cabeça, né? Aí a prisão preventiva. A prisão preventiva é quando houver clamor público, mas esse clamor público seja absolutamente necessário de você prender a pessoa. Quando a pessoa não tem a residência fixa, quando não tem endereço fixo, quando ele esteja prejudicando o andamento das investigações. Então, tudo isso tem que ser analisado pelo juiz dentro do processo e tem que haver um pedido. Risco de fuga também, né? Risco de fuga, né? Então, nós temos que ter um olhar crítico a respeito da prisão preventiva. Porque não banalizar, não. Isso aí é exceção à regra. O que você está ferindo, a prisão preventiva, ela fere a autonomia da liberdade. Então nós temos que ter essa noção de que a regra é todo mundo responde em liberdade. A exceção é quando se torna necessário prender a pessoa. Um dos temas, inclusive, que se discutiu muito e ainda se discute é que muitas pessoas, no âmbito da Operação Lava Jato e pelo que nós acompanhamos pela imprensa, elas acabaram fazendo colaborações quando estavam presas preventivamente, nessa prisão provisória, cautelar, que o doutor Arthur está comentando. Então, se questiona se o fato da pessoa estar presa preventivamente poderia ser um elemento de coação
para que ele assinasse uma colaboração. Então, por isso que a prisão preventiva ela precisa ser analisada com muita cautela, muita solenidade, porque ela é uma exceção, ela é excepcional. E nós não podemos nos deixar levar, às vezes, por emoções ou por casos muito emblemáticos que acabam fragilizando garantias fundamentais, né? Então, isso que o doutor Arthur falou, fundamental. Temos que pensar que a prisão preventiva é excepcional. A regra de garantia do sistema é a liberdade. É importante também, doutor Guilherme, doutor Arthur, doutor Davi, lembrarmos de uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal que, apesar de ser uma cláusula pétrea, como muito bem lembrado pelo doutor Arthur, a de que ninguém poderá ser preso antes de ter uma sentença penal definitiva, transitada em julgado, o Supremo decidiu que isso não é apenas relativo, podendo ser aplicado desde logo quando houver a condenação em segundo grau de jurisdição, ou seja, um tribunal confirmar uma sentença condenatória do juiz de primeiro grau. Isso aí tem causado muita polêmica, muita controvérsia, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestou contrariamente a essa decisão do Supremo. Perfeito. Como toda quinta-feira, a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Zilka Fialho, que é supervisora de marketing na AFIPESP. Zilka Fialho, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka, na semana do Dia Internacional da Mulher, vamos falar sobre uma seleção de projetos que trabalham pelo... É correto isso? Empoderamento e pela garantia, isso, empoderamento e garantia dos direitos da mulher. A seleção dos 10 projetos foi feita pelo portal Empresa Brasileira de Comunicação, que apoia essas iniciativas. Qualquer pessoa pode contribuir por meio de financiamento coletivo. Mas a pergunta, Zilka, a primeira delas, quais são esses 10 projetos? Vamos lá, Zancopé, falar rapidamente sobre esses 10 projetos. O primeiro é a revista Asmina, uma publicação feminista gratuita que aposta no jornalismo feminino, que ele pode ser tão bom e empoderador como a gente quiser. O segundo é o projeto Casa das Crioulas, que está coletando recursos para reformar uma casa que abriga atividades de acolhimento às mães autônomas e de diversos grupos e coletivos feministas em São Paulo. O terceiro é o app Vamos Juntas, que busca colocar mulheres desconhecidas em contato para inibir o assédio e a violência nas ruas das grandes cidades brasileiras. O quarto é o projeto independente curitibano Das Cicatrizes que Transbordam Luta, uma proposta que busca denunciar o racismo sofrido pelas mulheres negras. O quinto é o projeto Casa da Mulher e Aualapt, que busca construir a primeira casa da mulher no Xingu. O sexto, Onde Está o Sorriso de Juju, pretende reunir fundos para a publicação de um livro infantil que promova o enfrentamento do abuso sexual. O sétimo é um projeto socioambiental, chamado Mulheres de Linha. O oitavo é do Rio de Janeiro e traz 40 artistas em um espetáculo cultural chamado Primavera das Mulheres, um show manifesto. O nono, chamado Elas, Fundo de Investimento Social, é um fundo brasileiro de investimento social voltado exclusivamente para a promoção do protagonismo de meninas, jovens e mulheres. E, finalmente, o décimo, o Maternativa, é um portal de geração de conteúdo e compartilhamento de informações e de compra e venda de produtos e serviços de mães empreendedoras. Todos os detalhes sobre esses projetos você encontra no site www.ebc.com.br/cidadania. Zilka Fialho, agradeço tua gentileza mais uma vez, esta parceria da AFIPESP com o Gente que Fala. Uma boa tarde, Zilka. Boa tarde. Gente que Fala retornará em instantes. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa Saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama.
Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, você preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Como toda quinta-feira, gente do MPD que fala, uma parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco hoje, representando o movimento do Ministério Público Democrático MPD, o promotor Dr. Arthur Miliari. Também conosco o advogado criminalista Dr. Guilherme Nostren e o advogado Dr. Jorge Eluf. Também advogado previdenciário Dr. Dávio Zarzana Júnior. Doutor Dávio, aproveitando a presença do senhor como previdenciário, a presidente Dilma sancionou aumento de 5 para 20 dias na licença paternidade. Mas parece que esta licença paternidade não alcança todos, não beneficia, não sei. Não é para todo mundo. Vamos dizer assim, desde 2008 nós temos do governo um programa chamado Empresa Cidadã. As empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, elas têm o direito, então, de passar a licença maternidade de 4 para 6 meses. Com isso, a empresa obtém alguns benefícios fiscais de desconto de imposto de renda, utilizando a totalidade do salário
da licença maternidade, do salário maternidade, enfim. Então, para as empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã, é que as empresas que aderiram é que terão direito a essa ampliação de 5 para 20 dias da licença paternidade. Então, a notícia sai, às vezes, a pessoa vê o título e fala todos os profissionais de todas as categorias vão ter direito a essa ampliação. Não. São só essas empresas que já aderiram ao programa Empresa Cidadã. Também levanta um questionamento que é curioso. Que essa empresa cidadã tem alguma reciprocidade? Governo... Sim, na verdade, na verdade, seria um gesto social para auxiliar as mulheres a terem um tempo maior com os filhos. Na verdade, seria uma política social com um sentido semelhante, grosso modo falando, a outros programas sociais que o governo implementa. Tá? E dá um benefício fiscal para a empresa também. A curiosidade dessa questão dos 20 dias é justamente o número. Que não tive acesso ainda a essa informação. Por que de 5 para 20? Por que não de 5 para 30? Por que não de 5 para 2 meses? Aí você diz, bom, se o homem estiver afastado 2 meses, isso poderia prejudicar, teoricamente, a força de trabalho no Brasil, porque ele não está contribuindo para o crescimento do país? Existe algum estudo nesse sentido? Gostaria de ver. Teoricamente, sim, poderia haver algum prejuízo, mas eu não sei. E muitas pessoas que trabalham em empresa ficam pensando, é importante apenas a presença aumentada da mãe perto do filho? Porque essa licença paternidade não existia. Não existia, desde a Constituição de 88, você tem no ato das disposições constitucionais transitórias. Não, anteriormente não, mas aí passou a haver. Então, no ato das disposições constitucionais, no artigo 10º, parágrafo 1º, você tem lá a licença paternidade de 5 dias, a partir desse momento. Até foi uma propositura de um parlamentar que se pronunciou com muita emoção, porque a esposa dele tinha passado por problemas pós-parto. Foi mais emocional do que racional a implantação de uma licença paternidade. Mas ela atende aos anseios de todos os pais, efetivamente, e deveria estar justamente atingindo... Mas que lá estavam, votaram na emoção. Votaram, não sei se votaram somente... A certeza. emoção participou, como jornalista, né? A emoção, sim, participou. Mas existe uma justificativa técnica e também social, independentemente da exacerbação das emoções naquele momento. Mas o fato é que é uma coisa muito boa. E também se questiona o momento em que isso está sendo feito. Faz parte de um programa chamado Brasil Carinhoso, do governo atual, né? Essa ampliação desse programa aqui. Qual é o nome do programa? Brasil Carinhoso, né? Que está tratando justamente também desse marco regulatório dos direitos da primeira infância até os 6 anos de idade. Por favor. Eu diria que até 15 dias as ideias de publicidade do governo eram excelentes. Agora não sei se continuarão a ser. Mas é isso, em curtas linhas é isto. Então não é todo mundo, são apenas para as empresas que estão fazendo parte do programa Empresa Cidadã. Doutor Arthur Miliari, o senhor é promotor e a discussão de momento é sobre a indicação e nomeação de Wellington César Lima e Silva, que é procurador-geral adjunto na Bahia e foi indicado como ministro da Justiça. Aí o ministro Gilmar Mendes questiona, não é, a impugnação do Wellington César, teu colega, Wellington César Lima e Silva, para o cargo de ministro da Justiça. Bom, vamos voltar na Constituição de 88. Nós temos os promotores que são anteriores à Constituição de 88, que é o meu caso. Não parece, né? Mas quando eu passei no Ministério Público ainda tinha muito cabelo. Exatamente no dia que eu fiz 24 anos. Né? Foi dia 23 de fevereiro. Foi meu presente de aniversário. E temos os promotores que são posteriores à Constituição de 88. Estes têm a vedação constitucional de não poder se afastar da carreira. Mas o que aconteceu ao longo do tempo, né, desses 20 anos? O Ministério Público, através do Conselho Nacional do Ministério Público, fez uma autorização para que os promotores pudessem sair para exercer funções relevantes, desde compatíveis com a nossa função. E aí o que seria uma atividade relevante? Ministro da Justiça? Eu acho extremamente relevante e muitos gostariam de ter essa função, mas não podem. Secretário de Segurança Pública, nós tivemos aí o exemplo
Luiz Antônio Fleury Filho foi secretário de Segurança Pública. Petreluzzi também. Petreluzzi, o Anterior a Fernando essa- Grela Vieira. Anterior. Exato. Porque o Alexandre Moraes, quando foi solicitado, quando Então, foi o indicado, Alexandre de Moraes- ele teve que se exonerar Exato. para poder assumir. O Alexandre de Moraes, o Saulo é do meu concurso, então nós somos anteriores à Constituição. O Carlão Sampaio, ele é anterior à Constituição de 88, então o que nós fizemos? Eu, por exemplo, eu posso ser candidato a qualquer cargo eletivo, porque eu fiz opção pelo regime jurídico anterior à Constituição. Quer dizer, eu não sou vitalício pela Constituição de 88, eu sou vitalício por uma lei orgânica nacional que foi editada em 1980. Então é uma situação diferente. E o que acontece hoje, né? Na verdade, como tudo no Brasil acaba se deteriorando, né? Você pode ter até promotor que pode exercer função em guarda municipal de cidade do interior com, sei lá, 20 mil habitantes. Qual que é a função relevante do Ministério Público? Eu acho que nesse caso ele é muito mais útil no Ministério Público do que nessas cidadezinhas menores. Então, dito isso, o Supremo foi chamado a decidir, e eu acho que decidiu com muita propriedade, de que nós passamos no concurso para sermos promotores de justiça vitalícios, e não uma carreira, e não ser subalterno de um governante. E eu contesto também, já há muitos e muitos anos, eu já falo isso para os meus alunos há muito tempo, que juiz, promotor, não tem que ficar fazendo função administrativa. Porque você pega hoje dentro do Poder Judiciário, você vai ver a quantidade de gente que está enfiado dentro do Tribunal de Justiça, dentro do Ministério Público, que são funções administrativas, funções que não têm a decisão do órgão executivo do Ministério Público. Quer dizer, eu Embora estudei dentro da carreira. dentro da carreira. Você é o que? Eu sou diretor do departamento de compras. O que isso tem de relevância? Eu sou diretor-geral do Tribunal de Justiça. Eu sou assessor do juiz que está decidindo não sei o quê. Não. Ele não está fazendo nenhuma função pela qual nós passamos no concurso. Nós passamos no concurso para, no meu caso, cuidar do Estado, da defesa da sociedade. O caso do juiz, ele passou no concurso para judicar, para decidir as questões que são colocadas nas mãos dele. E não para fazer função administrativa. Eu creio que a partir dessa decisão do Supremo, e eu vou dizer bem sincero, eu particularmente, eu estava muito receoso do que o Supremo, essa Constituição do Supremo, essa Constituição agora, pudesse vir a decidir os destinos do Brasil. Mas eu confesso que eu estou me sentindo, vamos dizer assim, como brasileiro, muito honrado com o Supremo Tribunal Federal, que está resgatando aquela coisa chamada de justiça. Então, embora nós temos aqui o Guilherme, que é advogado criminalista, né, e não vai gostar do que eu falar, e nem o Jorge, né, que é aquela função, a partir da segunda condenação no tribunal, já cumpre pena. Eu creio que daqui uns 10 anos, mais ou menos, estas decisões salutares para colocar o país nos eixos venha a ser um reflexo para a sociedade. Proibir, por exemplo, as empresas de doar para campanhas eleitorais. Nós vamos ver que daqui 3, 4 meses, quando começarem as campanhas, a pobreza franciscana que vai acontecer. Porque muitos empresários vão estar com medo de doar, porque eles não querem depois ser envolvidos. Sim. Né? Jorge Luff, Posso fazer um comentário por favor. com relação à primeira parte da palavra do nosso digno representante do Ministério Público Democrático? Eu acho que essa decisão é exemplar do Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1, aliás, devia ser 11-0, mas porque o ministro que foi vencido, ele tinha dado uma entrevista 2 dias atrás para uma rede de televisão e ele tinha manifestado uma posição igual à dos seus pares. E subitamente mudou, mas tudo bem, foi 10-1. Eu acho que isso é inquestionável e vai produzir um efeito geral para todo o Brasil. O Ministério Público, na Constituição de 88, ele realmente ele recebeu um upgrade, né, para ter uma isonomia com a magistratura. Ou seja, os mesmos direitos, as mesmas garantias e os mesmos impedimentos para poder exercer com independência a sua relevantíssima função,
que é de defesa da sociedade. Portanto, não se justifica mesmo o afastamento de promotores para exercer cargos de subordinação, como foi muito bem dito. Vai ser subordinado a um prefeito, como hoje tem na capital, vai ser subordinado a um governador ou a presidente, por mais relevante que seja o cargo, não se justifica. Então, eu acho que do ponto de vista da finalidade... Moral, é perfeito. Eu concordo e até adianto que na verdade, foi 10-1, mas o ministro Marco Aurélio Mello ele não foi contra. Foi 10-0. Foi 10-0. Ele ele se absteve de votar. Na verdade, ele reconheceu que o meio de impugnação era inadequado. Então, foi uma questão processual. Ele é um legalista, ele é um ministro extremamente legalista, ele apenas afastou pelo meio processual que havia sido suscitado. Eu também concordo plenamente, acho a decisão, inclusive, falando da composição do Supremo, a posição sempre sólida do ministro Celso de Mello. Ele ontem resumiu isso de uma maneira muito feliz, como é de costume dele, falando justamente dessa impossibilidade, seja do membro do Ministério Público ficar subordinado a um governo, seja criar para os membros de um governo a tentação de cooptar o membro do Ministério Público para deixar de ser alvo daquela postura que deve ser do Ministério Público independente e de busca da fiscalização da atividade dos governos. Então, isso é fundamental. Doutor Guilherme Nostro, o senhor que é advogado criminalista, uma pesquisa revela que a maioria das mulheres que levam a violência sofrida à justiça não exigem a prisão do homem, ou da pessoa do homem, né, que a agrediu ou ameaçou, mas apenas separação, pensão alimentícia, ordem de restrição. 70% dos casos são crimes de ameaça. Essa questão ela remete a um problema do direito penal, que é muito sério, que é o consentimento do ofendido, né? Em determinadas situações, a gente acredita que o crime possa ter um tratamento diferenciado se o ofendido ou consentiu com o fato, ou ele entende que se dá ao ofendido uma representação para que o Ministério Público possa perseguir ou não. No caso da agressão da mulher, é evidente que nem uma situação nem a outra podem ser consideradas válidas do ponto de vista ético, porque ela está fragilizada, ela é uma pessoa que está vulnerável naquela relação. Então, o que pode acontecer, Zé Copé? Pode acontecer que, por ameaças do marido, por pressões familiares, por situações econômicas, ela se vendo totalmente abandonada, se o marido, que seria o provedor da família dela, acabar sendo preso. Situações que acabam fazendo com que ela, mesmo humilhada, mesmo se sentindo com seu bem jurídico, com o seu valor totalmente agredido, elas acabam por todas essas questões, que são questões que o Estado deveria poder prover, para não abandonar uma pessoa que está numa situação vulnerável, numa situação de fragilidade, que ela não possa atuar disso, seja consentindo com aquela ofensa, seja deixando de buscar junto aos órgãos, deixando de dar as representações necessárias para a persecução criminal. O que nós precisamos tomar cuidado é que essa pesquisa ela não é uma pesquisa de uma pessoa que toma decisões livres, é uma pesquisa de uma pessoa que está vulnerável e que, portanto, não optar não é não optar por uma decisão voluntária dela, mas é porque ela está pressionada por um complexo de fatores que nós precisamos estar muito atentos a isso, para não desvirtuar, porque isto não é uma opção livre, isso é uma opção decorrente desses... Mas e o agressor? Até bem pouco tempo, isso ainda bem que acabou, mas até bem pouco tempo, a punição ao agressor era uma cesta básica, então era mais barato ele dar uma cesta básica para alguma instituição do que parar de bater na mulher. Ainda continua. Mas não há mais. É a mesma coisa. Continua a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Uma cesta básica. É o crime de menor potencial ofensivo e dos crimes é aquele o mais baixo possível, porque é crime de ameaça. Então você vê, são umas coisas absurdas. Primeiro, vamos colocar um ponto aqui. A Lei Maria da Penha não trata de crime.
Os crimes são lesão corporal, que está no Código Penal, ameaça, que está no Código Penal, constrangimento ilegal, que está no Código Penal. Essas medidas que tem na Lei Maria da Penha são medidas socioeducativas, vamos dizer assim, né? São medidas de natureza civis. Então, você não pode ficar próximo a 200 metros da pessoa, impedimentos. O juiz vai dando aquelas limitações. Quando chega na hora de sentar frente a frente a ofendida com o agressor, aí vem a hora da representação que o Guilherme disse. Eu tive N situações de lesões corporais praticadas por maridos que converteram-se depois em homicídios. Eu tive um caso absurdo. Feminicídio, né? Agora tem outro nome. Mas uma coisa mais absurda do mundo, um sujeito chamado Adilson Machado havia processado ele acho que umas 20 vezes por lesões à mulher, morava numa favela lá em Atibaia. Uma noite ele chegou em casa mais uma vez bêbado, como todas as vezes ele chegava, pegou a mulher, amarrou num pedaço de pau, e ela estava grávida de 8 meses. Ele moeu ela com um pedaço de pau, batendo na barriga dela, provocando o aborto na moça. Aí foi a única vez que eu consegui processá-lo criminalmente. Porque em todas as outras vezes, nas outras 19 vezes que ele foi para o fórum, chegava, sentava na audiência, o juiz falava para a mulher assim, ele bateu na senhora. Não, ele é boa pessoa, ele dá dinheiro para mim, cuida dos meus filhos, eu que provoquei ele. Uma declaração completamente desprovida de E não foi essa. Eu tive uma advogada, só terminar de contar, tive uma advogada que apanhava, chegava no fórum, ela falava assim, não, eu que bati nele. Um dia eu virei para ela, terminou a audiência, eu falei assim, se você aparecer mais uma vez aqui no fórum, eu vou processar você por denunciação caluniosa. Acabou, não apareceu mais. Até agora o caso recente aí que está na mídia. Desculpa, aí, mas eu me empolgo. O caso que a gente tem para do esclarecer. candidato oficial à Prefeitura do Rio de Janeiro, que foi processado por ter agredido violentamente a ex-mulher. E agora, recentemente, ela apareceu numa entrevista para dizer que ela, na verdade, que tinha... Bom, enfim. Mas eu gostaria de perguntar para o doutor Arthur, porque parece que os crimes da Lei Maria da Penha... não tem crime da Lei Maria da Penha. Ou seja, esses... Mas são tratados por lá. Eles não são de ação penal? Não, pública? depende de representação. Depende? Depende de representação. Porque o que acontece? Né? Foram fazendo reformas pontuais... Sim. No Código Penal, em leis esparsas, a lei de pequenas causas criminais é um absurdo. Em Nova York, inverteram a lógica. Começaram a processar pelo pequeno para chegar no grande. Né? A teoria da janela quebrada, feito lá pelo Rodolfo Giuliani. Isso. Então ele fez exatamente o contrário. Aqui no Brasil, falou assim, não, crime de menor potencial ofensivo não é nada. A gente resolve em cesta básica. Agora eu quero ver o cara, um dia... Um sujeito chegou na sala de audiência, começou a discutir com o juiz e deu um tapão bem dado na cara do juiz. No meio da audiência. Nossa. O juiz ficou furioso. Eu prendo, eu faço, eu aconteço. Eu falei, não, fica quieto, vai dar uma cesta básica, tá certo. Não, é só para dar algum alento, na verdade, eu concordo, doutor Arthur, a situação da mulher com a situação de outros grupos da sociedade é uma situação ainda de fragilidade, não podemos fechar os olhos para essa questão. A Lei Maria da Penha, ela traz algumas medidas protetivas relevantes, ela traz algumas medidas processuais relevantes, já é um avanço importante, mas temos ainda muito para avançar. E essa pesquisa que você... é um ponto muito importante. Por quê? Porque é isso que nós falávamos da representação. Em alguns delitos, só é possível que se persiga na persecução penal, se continue na persecução, se o próprio ofendido ou seu representante tiver a autorizar, né, representar para essa finalidade. Isso nós vamos repensar, porque é muito comum que mulheres deixem de levar... deixem de fazer essa representação formal em outras situações, pela situação de fragilidade que se encontram, deixem de levar, por exemplo, o que o doutor Arthur falou, na hora de testemunhar, até testemunha de maneira falsa, como ofendida, nega aquilo que aconteceu. Às vezes acontece como no Rio de Janeiro, em que
talvez porque quer favorecer que o ex-marido chegue a um cargo público, diga o que disse, são situações que nós precisamos estar atentos, porque isso daí não é uma mudança simples, isso nós vamos trazer uma mudança de concepção, o Estado precisa dar força para essa mulher, não pode deixar numa situação de abandono econômico, de insegurança, e só assim que nós vamos conseguir progredir. Eu acho que isso é muito importante na semana que estamos, que é uma semana que tem que nos levar a meditar e buscar avanços nessas questões. Doutor Guilherme Nostri, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Espero que possa retornar outras vezes. Eu que agradeço, Zancopé. Foi realmente um momento, uma hora muito agradável, que aprendi muito com os colegas e tive, mais uma vez, a oportunidade de estar com um grande comunicador, que você sabe toda a minha admiração por você, com o doutor Arthur, representando o Ministério Público Democrático, fundamental na sua atuação, principalmente de defesa da sociedade e, fundamentalmente, de combate à corrupção em todos os níveis, que isso é um assunto que o Ministério Público Democrático tem levado, porque não dá mais na Zancopé. Sim. Doutor Jorge Eluf, o senhor enriquece nosso debate. Mais uma vez, eu me sinto honrado, o Zancopé, de estar aqui comparecendo e participando desse programa extremamente informativo, hoje, bastante didático até, na presença dos ilustres colegas, o doutor Guilherme, o doutor Dávio e o nosso ilustre representante do movimento Ministério Público Democrático, o doutor Arthur. Aliás, esse Ministério Público Democrático é um parceiro permanente da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos feito diversos seminários, sempre no sentido de levar à população, à sociedade civil, os mecanismos para combatermos a corrupção, porque eu acho que é importante que a sociedade civil tenha conhecimento desses mecanismos que ela tem à sua disposição para poder exercer a fiscalização, o controle dos atos dos seus governantes. Obrigado. Doutor Dávio Zarzana Júnior, advogado previdenciário, será que a gente vai conseguir esclarecer que a Previdência não é deficitária? Algum dia a gente vai conseguir isso? Bom, primeiramente, grato por ter vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito difícil, mas a gente está tentando. Eu queria fazer um apelo muito rápido. Atenção, pessoal, se alguém estiver me ouvindo do Tribunal Regional do Trabalho, Fórum da Barra Funda, até quando vão acontecer esses acidentes? Vocês sabem do que eu estou falando. Mais uma vez, ontem, lamentavelmente, eu presenciei o que aconteceu ontem, não vou dizer agora por causa do horário. Tá? Então, eu vi acontecendo. Pelo amor de Deus, quando que vão ser tomadas medidas para acabar com isso? Já é a 5ª vez esse ano. Vamos lá, TRT2. E obrigado pela participação. Doutor Arthur Miliari, graças à presença do senhor aqui, é um representante do Ministério Público Democrático, o movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, que a gente pode realizar esses programas quintas-feiras. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Zancopé, excelente comunicador, uma pessoa com quem eu, cada vez que eu venho aqui, aprendo muito e muito me admira o seu trabalho. Doutor Dávio, muito obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu aprendi que agora nós temos aqui um empoderamento, né, das mulheres, né, uma palavra nova aqui. A empresa cidadã, que não é para todo mundo que vai dar o direito da licença paternidade. Ao doutor Guilherme, né, Nostri, que sem dúvida é um grande amigo e um grande defensor das causas, como diz o Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, né? Meu amigo, nós fizemos muito júris com ele, né? Esses inocentes que são acusados, né, injustamente por nós, os promotores, né? E o Jorge Eluf, grande parceiro também, que está aí na comissão que controla, né, os gastos públicos. Realmente nós temos essa obrigação cívica, né? Embora nós estejamos muitas vezes em posições antagônicas dentro do processo, nós não somos inimigos, somos apenas defensores de pontos de vista contrários. E soube também que o Jorge é esposo da minha querida colega, a doutora Luísa Najib Eluf,
E se por acaso ela sair candidata a vereadora, já terá o meu voto. Obrigado. Vou comunicar. Pode Gente falar que para fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.